Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E hoje nós vamos conversar sobre como o assessor pode ajudar o influenciador na criação de conteúdo. Né? Qual que é a função do assessor? O que ele deve fazer? O que o assessor deve fazer? Como deve ser feito? Então vamos bater um papo sobre isso, que é dúvida de muita gente, porque a criação de conteúdo é imprescindível aí pro crescimento do influenciador, pra vida do influenciador, é disso que ele vive, inclusive. Então, por isso decidi trazer essa pauta aí pra vocês, beleza? E a gente fez uma colinha aqui dos assuntos que mais, né, que as pessoas mais perguntam pra Maria e as dúvidas que os influenciadores mais têm aqui com a gente aqui na agência. E a gente vai conversar com vocês de acordo com a colinha que a gente tem aqui. Fechou. E, gente, pra começar, Jonathan, eu acho legal o pessoal entender qual é o papel do assessor. Porque a maior dúvida que eu recebo, e é assim, toda semana realmente eu recebo alguém me perguntando: Maria, qual que é o papel do assessor? O que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, sabe? Principalmente o que ele deve fazer. E daí entra sempre o ponto da produção de conteúdo. Então, o que eu queria trazer pra vocês, tá? Que o assessor, ele deveria, inclusive, a gente deveria renomear isso no mercado pra causar menos dúvidas. Que é, ele faz assessoria comercial do influenciador, tá? Isso esse é o papel principal do assessor, né? O que seria assessoria comercial, caso a gente chamasse assim, né? Assessoria comercial é cuidar das public posts, é fazer o cara monetizar, fazer o cara ganhar dinheiro, principalmente com publicidade, porque é a maior fonte de renda do influenciador, mas também pode ser com outras coisas, pode ser com collabs, pode ser com infoprodutos, pode ser com peça, pode ser com livro, pode ser com consultoria, pode ser com presets, né? Enfim, o influenciador pode monetizar com infinitas coisas, e o assessor é o pilar ali pra fazer isso acontecer, né? Então fazer as conexões, fazer as burocracias, as negociações e tudo mais. E daí eu também digo pro pessoal que é importante que o assessor tenha ciência que ele também é corresponsável, eu gosto dessa palavra, corresponsável, pela imagem do influenciador. Por quê? Porque o assessor é quem filtra as marcas pro influenciador fazer um publi. Então, quando ele tá filtrando a marca, então, por exemplo, Jonathan, chegou aqui uma marca de camiseta da China pra você fazer. Só que o Jonathan fala de consumo consciente na internet. Né? A marca da China talvez tenha sido até um exagero meu, mas, por exemplo, uma marca como a Shein, que é uma marca da China, né? Um site da China. Cara, consumo consciente não é Shein, porque a Shein é fast fashion, é muito barato, então existe uma suspeita de que, né, não sejam as condições mais humanas em que as pessoas trabalham. Não vai combinar com o Jonathan. E às vezes eu, assessora do Jonathan, vou falar, faz a propaganda da Shein. Tu não vai se atentar, porque eu tenho que ser esse filtro. Tu vai lá e faz a propaganda e daí tu entra numa polêmica. Ué, tu não fala de consumo consciente? A Shein tá cheia de processo de escravidão, de sei lá. E daí você vai entrar numa polêmica. Então, o assessor, ele tem que estar sempre conectado com o influenciador, sempre entendendo qual que é a postura do influenciador, quais são os valores dele, quais são o que é importante pra ele, pra não colocar ele numa polêmica. Caso ele entre, o assessor, ele vai dar um suporte. Então, isso é o principal. Na verdade, eu costumo dizer que isso é o imprescindível, né? Esse é o trabalho do assessor. Agora, cuidar ajudar, né, no conteúdo não é o papel do assessor, mas pode ser. Que daí é por isso que eu trouxe esse podcast hoje. Pode ser, não pode ser, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Então, quis começar com essa explicação pra vocês, pra justamente ter esse pilar, vocês já terem de onde partir, vamos dizer, né? Minha dúvida é assim, ó. Assessorar é ajudar, certo? Ajudar o influenciador, seja no que o influenciador está precisando. Então, se o influenciador tem um déficit em comercial, então o assessor vai ajudar na parte comercial. Se o influenciador tem dificuldade em criação de conteúdo, então assim, ele vai assessorar, ele vai ajudar o que for. É isso mesmo? Tipo, ele assessora o que for preciso que o influenciador tenha dificuldade ou não tem nada a ver? Cara, pode-se dizer que ele vai orientar, ele vai organizar, ele vai dar suporte pro influenciador no que ele precisar. Mas não, por exemplo, existe uma função, uma profissão que é assessoria de imprensa.
O cara é assessor daquelas personalidades. Ele é assessor. Mas ele é de imprensa. É quase como se a gente fosse um nicho assim. A gente é um assessor comercial. Mas, como assessoria comercial, como a vida do influenciador é muito atrelada com a vida pessoal, é muito atrelada com a profissional, acaba esbarrando um pouco nisso, em tipo, ter que ajudar em tudo. Mas não é isso. E é essa conscientização da galera que eu quero trazer um pouco. Tanto do assessor que acha que precisa fazer tudo, quanto do influenciador que exige que o assessor faça tudo. Não é verdade. Ele não é pago pra isso. Até porque se ele fosse pago, ele precisava de um salário. Entendeu? E assessor normalmente não ganha salário, ele ganha comissão de venda. Quem ganha comissão de venda? Comercial. Quem vende, claro. Comercial. Sim. Todos os trabalhos do mundo que ganha comissão, né? E até a maioria ganha um salário mais comissão, né? Mas quem ganha comissão e vive 100% da comissão mais ainda é comercial, cara. Não dá pra exigir que um assessor faça tudo. Todo esse suporte, sabe? Mas muito bem colocado. Porque, justamente, né? Assessorar é dar um suporte, uma assessoria, uma orientação de tudo, né? Mas não dá pra ser assim porque dá uma sobrecarga, né? Claro, eu vou entrar mais nesse assunto, né? Ah, beleza, Maria, mas eu devo ou não criar o conteúdo? Porque pode, gente, pode auxiliar no conteúdo, não tem problema. Mas você tem que entender, e o influenciador tem que entender, que esse não é o seu papel. Que você tá fazendo isso porque você quer, ou porque ele está te pagando pra isso, né? Porque ele tá te dando comissão pelo comercial. E agora ele está te pagando pelo conteúdo. É que eu vejo que não faz muito sentido o cara ser um criador de conteúdo e ter uma outra pessoa criando conteúdo pra ela. Sim. Ela só tá ali com o rosto, então não faz sentido pra profissão dela terceirizar o serviço. Claro que pode ter gente pra dar suporte, pra ajudar. Claro, é que assim... Né? Duas cabeças pensam mais do que uma, né? Mas não tem criar problema. tudo desde o zero... Exato. Não tem problema o influenciador contratar um redator, contratar um editor, contratar um designer, não tem problema. Porque o que acontece? O influenciador, né, ele vai contratar um redator, por exemplo, vai escrever os roteiros, vai escrever as legendas e tal. Esse redator, ele escreve coisas, ele é especialista em escrever coisas. Então, ele vai se juntar com o influenciador, ele vai aprender muito com o influenciador. Às vezes, o influenciador vai ter até um curso que o pessoal vai fazer. Então, ela vai consumir um monte de conteúdo do influenciador pra ficar expert naquele assunto que o influenciador e dar um suporte pra ela, sabe? Só que isso influenciadores já estão bem evoluídos. Então, Boca Rosa tem redator, tem social media, Mari Saad tem social media, redator, editor, filmmaker, design, tem tudo, elas têm. Por quê? Porque elas são uma empresa de criação de conteúdo. Não tem como pedir pra uma pessoa criar conteúdo pra sempre com uma criatividade infinita, não é isso que a gente tá pedindo. Só que é um abuso fazer o assessor fazer tudo, entendeu? Não é isso, não. O assessor não tá ali pra isso. Tá vendo como essas meninas que têm tudo isso, ela tem várias pessoas... Uma pra cada função, né? Não uma pessoa pra fazer tudo. Não tem nem como a pessoa ser boa em tudo, né? Ela vai ter que focar no comercial. Você, né? Pra ser bom, você precisa ter foco, determinação em fazer e aprender mesmo a fazer aquilo. Tá, então se o influenciador tem dificuldade em criar conteúdo, ele tem que contratar alguém só pra fazer isso. Seria o ideal, tá? Seria o ideal. Mas às vezes o influenciador não monetiza. Seria muito legal se todo influenciador pudesse, né, trazer alguém e tal. Mas não... Isso é a realidade de 1%, né, dos influenciadores. Então, beleza. Isso é uma boa pergunta. O influenciador tem dificuldade em criar conteúdo. O que eu posso fazer como assessor, né? Pra auxiliar ele a criar o conteúdo. Você pode organizar a criação de conteúdo. Você pode instruir a como deve ser feito. Você pode trazer alguns insights, algumas ideias. Eu oriento que seja mais ou menos isso que o assessor faça. E não ir lá e falar assim, Jonathan, você fala de, né, consumo consciente. Então vamos fazer um roteiro. Você vai dizer isso. O assessor não. O redator pode fazer isso. Ele é pago pra isso. O assessor não. Porque só se ele for pago pra isso. Ele é contratado como assessor e como produtor de conteúdo. Ok. Mas se ele não ele tá dando um suporte, ele vai falar assim... Jonathan, quem sabe tu não fala sobre essa polêmica... Eu inventei isso, tá, gente? Polêmica da Shein aí não existe. Talvez exista, mas eu não sei. Tô inventando. Só pra deixar claro. A polêmica da Shein. Comenta, estão falando de... né? Você fala de consumo consciente, então vamos falar sobre isso. Isso eu posso dizer. Tem essa matéria aqui, tem isso aqui é legal. Isso eu posso fazer.
organizar. Então fala assim, Jonathan, quem sabe tu não faz segunda e terça Reels, ou todos os dias Reels, ou IGTV, YouTube, por que tu não faz uma live? Vamos organizar aqui no seu mês e tal, já coloca ali numa agenda e vai organizando. Isso o assessor pode fazer, mas agora fazer tudo. A tua pergunta foi essa? Eu já me esqueci. Oi? Eu já me esqueci o que tu tinha perguntado. Rodei em círculos e esqueci. Não, minha pergunta era se ele teria que contratar alguém pra fazer isso. Ah, tá. Boa. Se ele era contratar alguém. O ideal seria mesmo. E tu acha que dá pra ele cobrar um salário pra fazer isso? Se o influenciador quiser que ele faça parte da parte de criação de conteúdo. Então ele ganha a comissão pela parte comercial e ganhar um salário, um bônus, aí um salário diferente por fazer isso. Sim, eu tenho várias alunas que fazem isso. Que elas auxiliam na criação de conteúdo e tal. Inclusive, elas não criam todo o conteúdo, sabe? Mas mesmo assim, elas são pagas pra isso. Pra organizar as pautas, as agendas, qual a frequência de conteúdo que vai ser feito e tal. Super pode, super. Cobra um salário, né, por isso. Mais a comissão dos jobs que foram fechados. Dá super pra fazer e é bem comum, inclusive, isso acontecer. Tá. Vamos para o próximo tópico, que eu também perdi o fio da meada. Acho isso não. Esse é um ponto importante. Maria, duas coisas que eu quero dizer para vocês. Quando o assessor começa a fazer a produção de conteúdo, ele não fica sobrecarregado? Não é muito? Depende, né? Então, depende. Por quê? Se você tem um influenciador, ok, você não vai ficar sobrecarregado, porque você não vai passar 8 horas do seu dia, todos os dias, fazendo prospecção. Sim. 2, esse um influenciador que você tem, quão grande ele é? Ele é uma pessoa, porque sim, se ele é um cara que tem 5, 6, 7, 10 milhões de seguidores, impossível. A pessoa que trabalha assessorando esse cara, empresariando esse cara, vai ficar full time 8 horas respondendo orçamento, organizando job e tudo mais. Ele não vai ficar sobrecarregado. 3, tem que entender qual que é a prioridade desse assessor. O que ele quer. O Jonathan sabe disso, mas quando eu comecei a assessorar, eu fazia tudo. E eu fazia de graça. De graça porque eu só ganhava comissão. Então, eu fazia os roteiros, eu fazia as gravações, eu fazia as edições, eu acompanhava nas produções, eu fazia a luz, eu fazia a câmera, eu fazia a direção, eu acompanhava eu fazia assessoria de imprensa, porque eu acompanhava em todas as entrevistas. Eu fazia tudo. Por quê? Porque era a minha prioridade, era estratégico pra mim aprender como isso funcionava, esse mundo funcionava, pra eu poder mergulhar e fazer meu trabalho bem feito. Sim. E depois eu fui vendo o que eu gostava mais, o que eu ganhava mais dinheiro, o que eu e você vai criar um relacionamento com o influenciador também, né? Não só com o mercado, né? Total. Como você estava começando, então era importante pra gente criar esse relacionamento pra abrir outras portas, E daí tu traz o gancho pra uma outra dúvida que as pessoas têm. Eu devo fazer o conteúdo ou não devo, Maria? Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Tá, beleza. Você tá falando que você fazia, né? Que eu fazia lá todo o conteúdo e tal. Então, vou fazer também. Deu certo pra Maria. Não. Depende da estratégia. Depende. Né? E depende também do momento da carreira. Eu tinha acabado de pedir demissão, largado tudo pra trás pra mudar pra São Paulo. E eu precisava fazer isso acontecer. Era full time do meu tempo dedicado a isso. Às vezes, se a pessoa tá começando a assessorar e ela tem um outro emprego, ela não vai conseguir fazer produção. E tá ok. Eu tive o privilégio e a oportunidade de pedir demissão e dedicar totalmente. Mas se você trabalha e só tem o tempo da noite ou fim de semana pra fazer isso, não tem como fazer produção de conteúdo. Outra, eu tava muito no começo, eu sabia nada de influencer marketing. Nada, eu não sabia como funcionava, não sabia nada. Então eu queria muito aprender. Se você, né, se o assessor já tá aí há 5, 6 anos trabalhando com marketing digital, trabalhando com influenciador, às vezes já trabalhou com outras frentes, trabalhou em agência, trabalhou em marca que contratava influenciador. O cara já tá imerso no mundo de influenciadores, só que não é assessor, o cara já tem uma puta bagagem. Talvez ele não precise se dedicar tanto, sabe? Porque criar conteúdo não dá dinheiro. Essa é a verdade. Eu sempre oriento os meus alunos, as minhas alunas que já têm mais experiência, fala, cara, não pega conteúdo pra fazer, sabe? Porque criar conteúdo não dá dinheiro. Dá dinheiro é fechar job. Essa é a verdade. Tá, mas você não acha que uma coisa tá atrelada à outra? Porque a partir do momento que cria um conteúdo de qualidade, fecha mais jobs. Só que isso é responsabilidade do influenciador. Entendeu?
E daí, qual que é o nosso papel? Encontrar influenciador que já faça um conteúdo massa. Sim. Pra tu não ter essa dor de cabeça. Isso que eu digo tanto pra eles. Tá. Uma outra dúvida é a seguinte. E se o influenciador exigir pro assessor que quer que o assessor faça, crie conteúdo, só que o assessor não quer fazer? Tá. Como é que, Boa. como que o assessor se comporta numa situação dessa? Cara, é assim, ó. Claro, às vezes a gente tem uma galinha dos ovos de ouro, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma influenciadora que tá começando e cai uma influenciadora de 3, 4 milhões na minha mão. Eu sei que ela vai fechar muito job e ela quer que eu crie conteúdo. Se você não quer criar, vai embora. Troca. Não fica, sabe? Eu oriento, falo assim, beleza, eu não quero criar, eu não sei, eu vou me descabelar, sabe? Troca. Mas, caraca, é uma oportunidade incrível. Então cria o conteúdo. Cria um conteúdo por um tempo. Fala assim, então eu vou fazer um contrato de experiência de 3 meses criando conteúdo. Vamos ver se eu vou ir bem, vamos ver se eu vou saber, porque eu tenho dificuldade, mas, né? E testa. Tipo, eu não quero de jeito nenhum, e o influenciador tá irredutível, parte pro próximo. Isso é bom do nosso mercado, que às vezes a gente acha, muita aluna minha acha, tipo, meu Deus, encontrei o melhor influenciador do mundo, que tem milhões de seguidores, o engajamento dele é ótimo, e vai me dar uma grana enorme. Tem milhares de influenciadores. Centenas. Eu tava até vendo um dado essa semana, talvez não seja exatamente isso, mas tem mais de 6 mil influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores no Brasil. Jura? Tem noção? Ai, encontrei um de 1 milhão. Tem milhares. 6 mil. Nossa, essa é novidade pra mim, eu não sabia que tinha tudo Eu isso. também descobri agora, semana passada. Quem me falou foi o João Pedro. Ele falou, cara, são 6 mil. É uma coisa assim, 5 mil, 4 mil. Mas não varia muito disso, sabe? Eu sabia que era muito, mas não sabia que era tanto. Tá. Então não precisa, tipo, endeusar, entendeu? Você vai encontrar outro. Se tá chato, se tá ruim, troca, sabe? O que eu digo pra vocês tem muito mais influenciador no mercado do que assessor. É óbvio. Então a gente tá na vantagem de escolher quem a gente quer assessorar. E às vezes o assessor fica com medo. Mas não tem que ter. 6 mil. Sabe? Então Tá. é isso. Uma outra dúvida. O assessor fechou lá o combinado, o contrato com o influenciador, onde o assessor só faz o comercial e o influenciador cria o conteúdo. Isso. Só que o conteúdo não tá tão bom. Sim. Tá? Como que o assessor vai chegar pro influenciador e dizer, olha, não tá legal, talvez mude aqui, tipo, dê uns palpites sem que o influenciador ache ruim. Tá. Porque o influenciador pode pensar assim, pô, mas o teu papel é fazer comercial, não é fazer conteúdo, deixa que o conteúdo é comigo. Tá. Sabe? Então como fazer para que isso não crie uma situação chata entre os dois, sabe? Tu trouxe uma dúvida legal, porque normalmente não é isso que acontece, né? Normalmente o influenciador quer muito ajuda. Porque ele fica muito cansado de criar conteúdo, né? Às vezes são muitos anos criando, às vezes não tem muita aptidão também e tal. Então, não tá bom o conteúdo. E o assessor tá vendo isso. O que ele pode fazer, né? Ser propositivo pro influenciador, no sentido de querer fazer o bem pra ele, entendeu? Não é tipo assim, olha só, não tá bom, não tá dando pra fechar publi. Ou seja, parece que o interesse é do assessor. Eu não tô ganhando dinheiro porque você não tá criando conteúdo. Então, cria essa situação pra dizer assim, quero te ajudar, vamos crescer mais, tô querendo fechar mais publi, tô querendo que tu ganhe mais no mês, vamos fazer uma meta mais audaciosa de venda de publi mensal. E pra isso eu pensei em a gente fazer uma reunião pra ter um brainstorming de ideias pra conteúdo, fazer um brainstorming de conteúdos. Sabe? Então, não traz... Sempre trazer, não apontando o dedo, né? Sempre... Porque é isso. É muito difícil o influenciador não querer. Tipo, vamos fazer uma reuniãozinha rápida ali, meia horinha, 1 horinha pra ter algumas ideias. Eu tive algumas ideias pra você postar e tal. Você não precisa dizer o que tá ruim. Você pode dizer, só mostrar coisas melhores, sabe? E nossa, 99% de chance de o cara gostar, sabe? É difícil porque o influenciador, ele tem dificuldade de olhar pro negócio dele como um business mesmo, né? O trabalho como um business. Daí ele não consegue trazer as pessoas-chave pra fazer o negócio acontecer. Tipo, não sei, tô sem ideia de conteúdo. Quero um redator, eu quero um social media, Ele não consegue ter essa visão. Então, o assessor, ele pode trazer esses insights, assim, né? Às vezes, até na reunião que ele tá dando ideias ali de conteúdo, organizando o conteúdo do influenciador, ele pode sugerir. Fala assim, quem sabe tu não contrata alguém? E traz algumas coisas, sabe? Todas as vezes que eu fiz isso com as meninas aqui, na vida toda, elas sempre gostaram muito, as minhas alunas também falam bastante.
Inclusive, tem uma dica de uma aluna minha que eu achei muito legal. Ela não tem exatamente a ver com a tua pergunta, mas é uma coisa massa pra gente compartilhar. Inclusive, Bruna, beijos. Eu lembrei dela porque eu já tava falando com ela agora, fechando jobs, ó. Alunas fechando jobs. Ela faz... Inclusive, quem estiver aí ouvindo a gente, né, tiver com alguma oportunidade, precisando de alguma oportunidade, só mandar um e-mail pra gente. Né, um casting de influenciadores e tal. Bota aqui nos comentários que eu mando um e-mail pra vocês e tudo mais, tá? Bom, a Bruna, ela não auxilia no conteúdo. Ela já fala isso. Ela é criadora de conteúdo, então ela tem essa facilidade. Mas ela sabe que isso não dá dinheiro pra ela. Então ela recua e ela é assessora comercial mesmo das influenciadoras dela. Mas ela tem um encontro mensal com todo mundo que trabalha com ela pra fazer um bate-papo. Para as meninas trazerem ideias do que elas estão criando, pra dar ideia pra outra. Ela mesmo trazer algumas informações, dar ali uma palestra pra elas. Então tem um encontrinho por mês de 1 hora e pra reenergizar também, sabe? Tipo, às vezes eu tô super desmotivada, não tô querendo criar conteúdo, né? Influenciadora. Chegou o dia da reunião do time, putz, já dá muito mais gás, já fica muito mais feliz, já começa a crescer. Achei isso bem legal. Eu ia fazer uma pergunta que não tem muito a ver com isso, mas talvez isso já seja uma das respostas, né? Tá, vamos lá. O assessor, então, achou que era estratégico para ele, no momento, começar a criar conteúdo pro influenciador. Tá, legal, eu preciso criar esse relacionamento com o influenciador, eu quero criar conteúdo. Mas tem alguns assessores que talvez não tenham tanta facilidade para isso, mas acham importante. Né? Qual a dica que tu dá para ele começar a ter mais criatividade, a ter novas possibilidades? Onde é que ele pode pesquisar conteúdos de outros influenciadores para fazer isso? Enfim, de onde tirar ideias, sabe, para poder começar? Porque tem gente que nem da área né? Tem alguns assessores que são de outras áreas, tem outras formações, então não tem tanta essa parte do marketing na veia, né? Cara, isso é legal, assim. Eu costumo dizer, já recebi algumas vezes essa pergunta, consumir conteúdo de outras áreas. Às vezes o influenciador, ele fica consumindo, fala de maquiagem, consome maquiagem. Só que maquiagem tá todo mundo fazendo a mesma coisa. A maioria das vezes, né? Então chega, vai fazer o tutorial desse jeito, vai fazer o não sei o que desse jeito. Então, se você começa a consumir conteúdo de outras áreas, você consegue trazer coisas diferentes pra você ter conteúdos que não sejam iguais a todo mundo. Então isso é uma forma bem legal de consumir, de ser mais criativo. E o assessor também pode fazer isso. Às vezes ele tá querendo trazer algumas ideias diferentes pro influenciador, ele também pode pesquisar. Mas uma outra dica que eu queria dar, que foi bom o teu gancho, é sobre criarem um grupo, sabe? Isso é algo muito, muito, muito engrandecedor. E a gente vê que e as coisas vão mudar daqui pra frente, mas já foi, né, está sendo até o momento, até uma formulazinha meio... Fórmula é ruim, né? Mas tá sendo até um meio em que muitos influenciadores estão bombando. Sim, tá? pra aumentar o alcance. Que é criar em grupo. Independente se esse grupo é famoso ou não. Então, a influenciadora tá lá sem criatividade nenhuma. Mas tem a mãe, tem o pai, tem o tio, tem o vô, tem o papagaio, tem um monte de gente pra ela convidar pra gravar com ela. Porque é muito... Gente, eu sei porque eu já criei milhares de roteiros de vídeos. Milhares. Pra uma pessoa só falar. É muito difícil. É muito difícil. Tipo, fica muito mais... É muito mais engessado o conteúdo, fica menos dinâmico e tal. Gravem com outras pessoas. É muito legal. Convidei o Jonathan pra gravar comigo, porque eu falando aqui 40 minutos pra frente da câmera é chato pra mim, é chato pra audiência. É muito mais legal trocar ideia e tal. E isso em todos os conteúdos. Então, isso vem de muitos anos já, né? De criação em conjunto. O grande case disso que explodiu foi Carlinhos Maia, né? Então, ele criava na vila dele, só com pessoas anônimas. Não tinha ninguém famoso. Então não é só bomba se eu tiver com um monte de gente famosa na minha volta. Mentira. Bomba também. Se você conseguir criar personagens interessantes à sua volta, sabe? Tem outros exemplos aí também. Tem a própria Camila Loures, né? Com a turma dela. Família Loures. Que criam um conteúdo junto. O Rezende também. O Rezende é um perfeito. O Rezende também com a equipe dele. Então eles se juntam, né? Ali os youtubers e gravam conteúdo junto. E daí, por exemplo, a Camila também. As pessoas eram anônimas, todo mundo ficou famoso. Carlinhos Maia, as pessoas eram anônimas, todo mundo ficou famoso.
O Resende já tem outra estratégia. Quer dizer, o Resende mais ou menos. No começo ele trazia pessoas bem pequenininhas, né? 50 mil seguidores, 70 mil seguidores. Potencial e daí bombava ficando com ele. Mas hoje ele traz pessoas maiores pro time dele, já grandes ele bomba mais. Então também é uma opção. Lucas Rangel também faz isso. Agora a gente tem a GK, o Lucas Guedes, o Álvaro, o Rafa Uckmann. Se reúnem toda semana, pelo menos, não moram juntos. São amigos e se reúnem pra criar conteúdo juntos. Um pra fazer box de pergunta no Instagram do outro, pra fazer pegadinha, pra fazer dança, pra gravar pro YouTube. Muitas coisas. Dá pra gravar. Gente, é infinito o repertório de coisas que dá pra fazer em conjunto, sabe? A própria Virgínia, a própria Gabi Brandt. A Virgínia, personagem, a mãe dela, a Emanuele, o Zé Felipe, a bebezinha, a sogra a dela, sogra. o sogro. O sogro não aparece quase, mas é uma novela, sabe? São personagens da novela da Virgínia que encantam. Só ela é entediante às vezes, sabe? Por isso que até casal bomba bastante, né? Porque casal é a vida de duas pessoas que as pessoas estão interessadas. Agora, quando uma pessoa sozinha, talvez bombe menos. A Yasmin Castilho, que bombou com o namorado no TikTok. Também, ela falou, cara, eu gravava sozinha e não tinha a menor graça. Eu decidi inserir ele e eles viralizaram, né? Muito. Sim. E são só os dois, mas é a novelinha dos dois. É muito, muito legal. A própria Gabi Brandt, a Gabi Brandt tem uma novela enorme. Porque ela tem o Saulo, tem os 2 filhos, tem a Sara, tem o Jonathan, tem os 3 filhos deles, tem o pastor, tem a casa, tem a vida. Tem todas as questões polêmicas envolvidas, mas isso aqui. Tem a grana, que é interessante. Então. A ostentação. E claro, o Carlinhos era um cara ultra humilde. Tipo, casa de chão batido, né? Super simples. E eles com uma vida super rica, né? De muita grana. Os dois são interessantes. Não é, preciso, né? Você não precisa. Pra todos os segmentos. Existem aquelas várias mansões, né? A mansão a Loud. Tem a Loud, que é de jogos. Tem a mansão das POCs, que é pública LGBT. Tem lá do pessoal que é mais fitness, que é a mansão do Stronda, não sei qual é o nome lá. Enfim, tem várias mansões que a galera se reúne com o seu nicho e faz, né? A própria Virgínia abriu a Talismã Digital. Daí ela tá trazendo algumas influenciadoras. Ela alugou uma casa de gravação em Goiânia. Só pra levar as meninas lá pra gravar. Já ficam hospedadas na casa. Porque a Pamela tá mudando pra Goiânia. Mas a Júlia é do Rio. Sim. Então a Pamela, quando foi pra Goiânia, ficou na casa. Sim. Então o que ela faz? É casa de gravação. É uma casa normal de pessoa. Porque é interessante isso. Rola uma identificação. Então assim, isso é uma dica massa. Se puder criar em conjunto, orientar o influenciador a criar em conjunto, eu acho que tem tudo pra dar certo, assim. E daí tem um outro ponto também que me perguntam. Maria, eu posso orientar o meu influenciador a atuar em algum nicho que vai bombar mais, sabe? Tipo, faz gastronomia aí porque a gastronomia tá bombando. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito em estilo de conteúdo, não tem como dizer, se você fizer TikTok não vai bombar. Claro que vai bombar, gente. TikTok bomba. Mas eu não acredito que em um influenciador, que ele é brifado a seguir uma área de conteúdo, num nicho de atuação, e mandar bem, sabe? Porque é um pouco romantizado isso, mas é a verdade, até um pouco clichê mesmo, né? Mas a pessoa precisa fazer o que ela gosta. Se ela gosta de dançar, ela vai dançar. Se ela gosta de maquiagem, ela gosta de... mas tem muita gente dançando. Tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Olha quanta gente aí tá crescendo. E se ela fizer alguma outra coisa não seja relacionada ao conteúdo dela, as pessoas percebem, né? Que ela não se identifica com aquilo, né? Total. E daí começa a forçar, fica menos espontâneo. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, nas redes sociais também. O pior influenciador que o assessor pode assessorar é o que não tem personalidade. Não adianta. Mas não é o que compra seguidor, não é o que não tem engajamento. Não, porque isso a gente conserta. A gente faz um perfil novo, a gente muda o conteúdo pra um conteúdo diferente. Mas o cara que não tem personalidade, que não consegue se soltar na internet, que não consegue ser autêntico, não tem como. Sim. Sabe? Até o Lucas Guedes eu vi uma entrevista que ele deu pro pod delas, e ele falou que quando ele... O que aconteceu? Ele 2018, assim, faz bem pouco tempo que ele tá na internet, né? Ele fazia um personagem super boy, hétero, top, assim. Eu não sei se era hétero, mas era tipo... Se fosse gay... Não, hétero, ainda tava no armário. Hétero, top, engrossava a voz e tal, porque ele tinha muita dificuldade de se soltar na internet.
Só que ele no stories da Luísa Sonza, do Whindersson ainda na época, ele era super solto, gritando. E ele só conseguiu bombar quando ele conseguiu ser ele mesmo. Sim. Ter personalidade, que é o que eu tô falando. Então, isso é bem legal de quando estiver olhando o influenciador pra assessorar, né? Captando, entender o quanto aquilo é autêntico. Yasmin, ela é muito autêntica. Eu vi bem pouquinho a entrevista também dela no pod delas. Cara, ela é igual ela no TikTok, sabe? Eu achei que ela era um grande personagem cômico. Mas ela fala o tempo inteiro daquele jeito engraçado, sabe? Então, também não foi à toa que ela bombou, né? Muita personalidade, muito legal. Esse pessoal todo bombou agora, né? Na pandemia, né? Muita gente. De um ano pra cá, assim. Sim, muita gente estourou no TikTok, né? A própria Vanessa Lopes, Vanessa Lopes. Menina, é um fenômeno. Estourou na pandemia. A Yasmin também estourou na pandemia. Temos a Mário do Xerecão, né? Também. Estourou não na pandemia, estourou mês passado, tá vendo? É isso. Tu acha que o conteúdo do TikTok tem que ser um conteúdo diferente pro conteúdo do Instagram? As pessoas podem só replicar? Assim, dá pra ser o mesmo. Se ela replicar, ela já tá fazendo mais do que muita gente, sabe? Porque muita gente acaba fazendo TikTok e nunca vai pro Reels. Muita gente. E porque o Reels e o TikTok ele tem o mesmo formato, sabe? Funciona. Então, eu acho que dá pra replicar. O ideal seria ter conteúdos inéditos nas duas redes, porque engaja muito mais, né? Mas não tem problema. O alcance orgânico do TikTok é muito bom, independente se... Por exemplo, se você quiser postar o inédito no Instagram e no outro dia postar no TikTok, não vai performar menos. Quer dizer, talvez um pouco menos, mas não vai ser algo tão significativo assim, sabe? Então é isso. E daí eu queria compartilhar mais uma coisa. Eu cheguei a falar um pouquinho ali mais no começo, que tá, Maria, mas eu devo ou eu não devo criar conteúdo? E se eu criar, né, como que eu faço isso? Tá, isso eu já expliquei pra vocês, né? Eu devo ou não devo criar? Pensa no seu momento da sua carreira e pensa nas suas prioridades, tá? Então, qual que é a sua prioridade? É fazer a assessoria acontecer? Ou você encontrou um influenciador muito foda e você quer criar um relacionamento mais profundo com ele? Tem muito mais conteúdo do que tem publi. Então, com conteúdos você vai se aproximar mais e tal. Pensa estrategicamente. Agora, beleza, Maria, decidi que eu vou fazer conteúdo. O que o assessor pode fazer pelo influenciador, né? Vê se tu concorda. O que eu oriento vocês? A criar um Trello. É que o Trello agora, o calendário do Trello agora é pago, é só no Pro. Uma pena, né? É muito bom o calendário. Mas se vocês tiverem a oportunidade de assinar o Pro, eu acho que não é muito caro. Então, o Trello, ou dá pra fazer isso na agenda do Google, que é de graça daí. Dá super pra fazer e notifica no celular também e tal. Daí você vai pegar lá o calendário do mês e vai organizar qual vai ser a frequência de conteúdo. Você vai sentar com o influenciador, porque às vezes o influenciador ele tá perdido, ele tá sem um prumo assim mesmo, né? Então você vai sentar com o influenciador e vai pensar, quanto de conteúdo o influenciador pode fazer? Quanto é factível pra realidade dele? Qual que é o ideal? O ideal é postar todo dia. A verdade é essa. Tem que postar todo dia. Se puder postar Reels todo dia, vai bombar, sabe? Mas às vezes não é possível. Então vamos trabalhar com a realidade. Estipula, eu posso postar 5 vezes na semana e tudo mais. Depois você pega lá o calendário, seja da agenda do Google ou do Trello, e começa a adicionar. Segunda-feira, Reels. Terça-feira, IGTV. Quarta-feira, foto no feed. Quinta-feira, carrossel. Sexta-feira, Reels. Sábado, né? E organiza e replica isso por mês. Faz, né? Eu oriento que faça esse planejamento mensal, sabe? E daí, nisso, ele vai ter um guia já. E daí, depois, o que eu oriento? Daí, inclusive, nisso, vocês já podem inserir os publis. Dentro do cartão ali do Trello, dá pra botar o briefing do publi, se quiser organizar tudo ali. Ou no próprio compromisso da agenda, dá pra botar o briefing do publi. Você já vai organizando toda a vida do influenciador naquele mesmo local, pra ficar mais fácil. E daí, depois, você pode dar de dica pra ele um tema por semana. Então, um tema que ele consiga desdobrar em várias coisas. Então, vamos supor, no meu caso, o tema dessa semana vai ser relacionamento com agências. Então, como o assessor fazer relacionamento com agência? E daí, num dia eu vou dizer uma dica no Reels, no outro dia eu vou fazer um post carrossel falando de uma coisa que acaba com o relacionamento. No outro dia eu vou vou trazer um exemplo prático de uma coisa que aconteceu comigo no dia a dia, no IGTV.
Entendeu? Daí dá pra fazer por temas. E um tema que dê pra desdobrar em vários conteúdos diferentes. Não existe algum calendário já? Eu acho que eu já ouvi em algum lugar. Posso até pesquisar, posso estar até falando besteira. Mas um calendário realmente de o que postar em cada dia. Existe. Sabe? Até a Marcele, que deu entrevista aqui pra gente no podcast, ela tem um calendário de 365 ideias de conteúdo. Sabe? E custa tipo R$50, R$70, sei lá, muito barato. Eu já comprei um, não foi o dela, ela não tinha ainda. Mas eu não gostei. Pessoalmente, eu não achei que me ajudou em nada. Eu crio conteúdo, né, gente? Foi pra minha criação de conteúdo. Porque é meio raso. Tipo, por exemplo, eles botam lá, segunda-feira você vai postar uma frase motivacional. Entendeu? É isso que eles fazem. Daí você vai escolher a sua frase. Na terça-feira você vai postar uma dica sobre o seu nicho. Daí na quarta-feira você vai postar top 5 erros mais frequentes do seu nicho. Sabe, é isso? São tipo, formatinhos de conteúdo que dá pra ser pra qualquer pessoa. Sim, mas eu acho que pode ser... Daí vai da pessoa ser criativa e usar isso daí e de membrar pra uma outra coisa. Tipo, uma frase motivacional não precisa ser uma foto com uma frase. Pode ser um meme. Pode. Entendeu? Um meme de uma frase motivacional e dublar. Talvez ajude algumas tipo, pessoas. Não me ajudou muito. Tipo, eu olho pra aquilo e falo, óbvio, eu já sei isso. O meu problema é que eu não tenho mais ideia pra isso, entendeu? Tipo, eu já sei que eu posso postar uma frase motivacional. Primeiro que eu não gosto de frases motivacionais. Mas daí, beleza, eu posso postar um meme. Que a gente já fez. Eu posso postar uma frase de um grande marqueteiro da história. Posso postar uma frase de algum influenciador que fez... Posso. Eu já sei que eu posso postar frase. Não precisa me dizer que eu posso postar frase, sabe? Uma frase de alguém. Eu já postei muitas frases na vida ali também. Então não me deu nenhuma ideia nova de conteúdo. Então, tipo, top 5 erros. Eu sempre faço top 5 erros, sabe? São coisas que não me dão muita criatividade. Será que não é só pra ter uma ordem? Acho que é mais não pra dar ideias. Talvez ideias no teu caso, não, né? Mas pra outras pessoas sim, porque talvez tenha algumas pessoas que nem ideias vão ter. Mas só pra ter uma ordem mesmo e saber o que fazer em cada dia. Pode ser. Só que eu acho que isso é um pouco do que o assessor pode fazer. Bolar ali junto a ordem dos conteúdos, entendeu? Porque ele pelo menos no que eu comprei, esse calendário de conteúdos, não tinha, tipo assim, aposte na segunda uma frase motivacional, porque segunda-feira é o melhor dia de frase motivacional, sabe? Tipo, um estudo, aposte quinta-feira o TBT, porque o TBT... Não, era só aposta aí. Só pra ter ideia mesmo do que postar. Não estratégia, né, por trás. Mas é isso, perfeito. Temos mais algum ponto? Não, na verdade o último ali que a gente poderia falar é qual é a fórmula secreta pra bombar, pro teu conteúdo bombar. Sabe, o que fazer pro teu conteúdo bombar e viralizar, virar meme. Não existe isso, né, gente? Tipo, os assessores às vezes querem trazer... assim, eu já acreditei muito, uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, que alguns hacks, que as pessoas chamam de hacks, né? Alguns truquezinhos vão virar a chave, né? Tipo... Hashtag, não? Hashtag, mas hashtag ainda é uma coisa um pouco mais elevada até. Vou fazer todos os meus stories super enfeitados. Por quê? Porque vai reter mais o público, as pessoas vão se interessar mais, elas vão ficar mais até o final do meu stories, e isso vai fazer com que o meu stories tenha mais alcance. É verdade isso. Quanto mais retenção tem o stories, mais alcance ele tem, costuma. Só que não vai ser isso, vai ser a virada do jogo, entendeu? São melhorias que você pode fazer. Tipo, por exemplo, cara, tinha uns hacks ridículos, assim, que eu pensava, meu pai amado, por que as pessoas fazem isso? Por exemplo, Instagram de fofoca. Tu ser um dos primeiros a comentar no Instagram de fofoca e sempre fazer um comentário engraçado. Isso dá muito seguidor. Não sei se tu sabia disso. Não. Mas assim, deixa a notificação do Gossip do Dia no celular. Seja um dos primeiros a entrar e comentar alguma coisa. Tipo, qualquer coisa engraçadinha. Me identifiquei, kkkk, aparece eu ontem, kkkk. Qualquer coisa assim. Fica um dos primeiros, todo mundo dá like e vai ver a pessoa, porque ela é engraçadinha, dá um monte de seguidor. Não é isso que vai ser o plot twist. Claro que tu pode aprender algumas coisinhas e tal, pra melhorar... Mas o segredo da rede social é você gostar de criar, né? O influenciador gostar de criar conteúdo. Então, assessores, sempre busquem influenciadores que já tenham uma frequência alta de conteúdo quando você vai abordá-los para assessorá-los. Frequência alta, tipo, que posta mesmo, sabe? Que tá ali no Stories, que tá sempre no TikTok, no Twitter e tal. E
que goste de criar conteúdo e que tenha ali um conteúdo legal, criativo, diferenciado e tudo mais. Eu sempre uso assim, ó. Se fosse dono de uma empresa e fosse contratar um funcionário para trabalhar contigo, tu ia trabalhar alguém preguiçoso? Alguém que não fizesse um bom trabalho? Ou tu ia fazer aí uma curadoria e contratar o melhor funcionário para te dar resultado para tua empresa? É a mesma coisa. Entendeu? Tem uma assessora ali, claro que não é funcionário, né? Ali você não trabalhar em conjunto, mas pais. tem que trabalhar com uma pessoa, seja uma pessoa que seja competente, né? Pelo menos é um trabalho como qualquer um outro. Porque né? senão um assessor fica trabalhando sozinho, né? Ele fica dando murro em ponta de faca. Porque o conteúdo tem que ser a prioridade do influenciador e ele tem que ser bom. E não tenham medo de ser criteriosos na hora de escolher. Cara, eu tenho uma aluna, ela é um fenômeno pra mim. Ela é da área do direito, nunca tinha trabalhado com nada de marketing, de comunicação, de digital e tal. Comprou meu curso. Em uma semana, ela terminou. Em 2 semanas, ela tava com um influenciador com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Mais de 400 mil seguidores no Instagram. E o menino tava ganhando 15 mil seguidores por semana no Instagram. No Instagram, que é uma rede social super difícil de crescer. E por quê? Tipo, ela abordou esse menino e mais uns... Isso é exceção, tá, gente? Mas ela foi tão criteriosa que ela abordou esse menino e mais uns 9, 10. Eu digo que tem que abordar 40, 50. Mas o que ela fez? Ela ficou um tempão olhando. Esses são os 10 muito legais. E ela percebeu que eles não tinham assessoria, ela acompanhou os stories deles um tempo, ela entendeu o que eles gostavam e ela mandou e-mail. Em 1 semana ela tinha conseguido esse influenciador. Agora daí ela ficou só com esse, e esse aqui já conectou ela com vários. Tipo, toda semana tinha algum amigo do influenciador dela pedindo pra ser assessorada por ela. E ela não pegava, porque ela não tava se sentindo pronta ainda. E também porque alguns ela não gostava. Tipo, beleza, esse aqui é maravilhoso, o meu é maravilhoso. Então, ela criou esse senso apurado e conseguiu. Olha só que interessante. Desses 10 que ela entrou em contato, 3 meses depois, agora, mais um respondeu ela. Que é um cara que mora em Londres, que fala de receitas. E ele é muito bom, cara. Eu até te mandei já, eu acho. Ele é cara excelente, assim. O cara ele vende curso de culinária e ele vende pra caramba. Ele tem, acho que, mais de 15 mil alunos. Então, pensei, deve ter um baita poder de venda, né, também. E daí, ela já tá com... De 10, ela já tem 2. Do que ela queria. E não tinha nenhum antes de começar o curso. Não, ela não tinha nem sabia o que era uma profissão de um assessor. Nada. Mas ela conseguiu ali ter um filtro legal de criadores de conteúdo. Ela tá tirando mais de 6 mil reais por mês. 6 mil, acho que é mais ou menos isso. Em 3 meses... Não. 3 meses ela fechou 70 mil em trabalho. Nossa. 3 meses. E o menino não fechava nada, tá? Ele não fechava nada, porque ele não sabia fazer. Então, 20% é dela, 14 mil. 14 dividido por 3, dá mais ou menos uns 4 mil. Uns 4 mil por mês. Em 3 meses. Quem ganha 4 mil por mês no Brasil? Ninguém, sabe? E é um menino bom, pô. Isso que é mais legal. Tipo, é um menino, nossa, batalhador, trabalhador. Fechou um contrato com a UOL, agora o menino vai ter uma coluna na UOL. Vão pagar fixo pra ele. Tá. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas talvez... Como é que ele faz essa virada de ele chamar o pessoal do TikTok pro Instagram? Cara, ele posta 2 vezes por dia no Instagram. 2 Reels por dia no Instagram e 2 TikToks por dia no TikTok. E ele não posta o mesmo. Ele cruza. Só. Trabalho para caramba. Mas o TikTok rende muito. Se tu posta 2 vezes por dia no TikTok, automaticamente tu cresce no Instagram. Tem até uma outra assessorada minha, que ela tem uma amiga da faculdade. Ela cria conteúdo pra internet, mas ela tem, tipo, 1.000 seguidores. Muito pequenininha. E ela falou assim, cara, eu quero muito ajudar essa menina.